Nós vamos ler a palavra de Deus hoje à noite no Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, no capítulo 3. Estamos conversando sobre o Espírito Santo de Deus, a pessoa e a obra do Espírito Santo de Deus. E hoje lemos, mais uma vez, o capítulo 3 do Evangelho de João. Se você já achou aí, Novo Testamento, o primeiro livro Mateus, o segundo Marcos, o terceiro Lucas, o quarto João. Você vai dizer, já sei disso. Muita gente não sabe. Está aprendendo a mexer na Bíblia agora. Mateus, Marcos, Lucas e João. Novo Testamento. Capítulo 3. Se você já achou, marque aí e ore comigo mais uma vez. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Obrigado, porque temos recebido das Tuas mãos o pão e a nossa mesa é farta. Obrigado, Senhor. Obrigado porque temos recebido o pão para repartir, para doar, para compartilhar. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de sermos as Tuas mãos amorosas, que levam o pão ao faminto, dizendo a Ele que não foi esquecido pelo Teu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo maravilhoso privilégio de dar, de doar, de repartir, de compartilhar. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo pão da vida. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor. E clamamos que o Teu Espírito Santo, que nos guia a toda a Tua verdade, ilumine o nosso entendimento e sopre sobre nós para experimentarmos Jesus em plenitude. Para a glória do Teu nome, oramos assim em nome dEle, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. O Evangelho de João, capítulo 3, se diz que havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Isto que Jesus chama de nascer de novo, ou novo nascimento, é a primeira experiência consciente que nós temos com o Espírito Santo de Deus. Digo primeira experiência consciente porque não creio que seja a primeira experiência que temos com o Espírito Santo de Deus. Nós temos muitas experiências com o Espírito Santo de Deus, mas não sabemos que são experiências com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus fala conosco, Ele nos interpela, Ele nos chama, Ele se manifesta, Ele aparece para nós, mas nós não sabemos que é Ele.
Nós não conseguimos percebê-lo. Quem sabe, talvez, sequer imaginemos que existe a possibilidade de que o Espírito de Deus venha tocar no nosso ombro, venha falar conosco, venha se pronunciar em nossa consciência. Mas, por exemplo, em Atos capítulo 26, quando o apóstolo Paulo está falando do seu testemunho, de como chegou a crer que Jesus de Nazaré era o Cristo de Deus, o ungido de Deus, era o Messias de Israel, ele diz que ouviu a voz de Jesus dizendo: Paulo, por que é que você resistiu por tanto tempo? Por que é que você resistiu por tanto tempo e sofreu tanto? Você não percebia que o grande prejudicado em sua resistência era você mesmo. E você não percebeu quantas vezes eu tentei chamar você, falar com você e trazer você para mim? A mesma experiência acontece com Jesus mesmo, chorando sobre Jerusalém. Quantas vezes eu quis trazer você para mim e ajuntar você como a galinha junta os seus pintinhos sob as suas asas, mas vocês não me deram ouvidos, vocês não me deram atenção, vocês não se renderam a mim. Por isso é que o Espírito Santo de Deus está derramado sobre toda a carne, e a toda a carne interpela, a toda a carne se manifesta, a todas as pessoas o Espírito Santo de Deus chama para próximo de Deus, para perto de Deus. Mas o novo nascimento é essa primeira vez, quando tomamos consciência de que o Espírito Santo de Deus fala conosco. É, portanto, a primeira experiência que temos com o Espírito Santo de Deus. O que é, portanto, esse nascer de novo? Primeiro, é bom imaginarmos e considerarmos o que não é. Vamos olhar para Nicodemos. Quem era Nicodemos? Fariseu. Fariseu no sentido de ser membro da seita judaica mais conservadora, mais ortodoxa e mais zelosa da lei de Deus que existia nos dias de Jesus. Das seitas judaicas, nós tínhamos os essênios, tínhamos os zelotes, tínhamos os saduceus, tínhamos os fariseus, tínhamos os herodianos, grupos dentro do judaísmo de então. De todos esses grupos, os fariseus eram os mais zelosos. Nós temos um grande preconceito com os fariseus, porque Jesus os critica de maneira contundente e porque eles, os fariseus, compunham o sinédrio, o tribunal religioso judaico. E era uma responsabilidade, sim, do sinédrio, reconhecer a chegada do Messias, reconhecer quem era o ungido de Deus. Jesus de Nazaré se apresenta dizendo: eu sou o Messias. E os fariseus, então, foram questioná-lo, foram inquiri-lo, foram colocá-lo diante de questões que somente o Messias poderia elucidar. E Jesus a todas respondeu com perfeição, mas mesmo assim os fariseus o rejeitaram. Mas não todos os fariseus, porque os fariseus eram estudiosos da lei de Moisés. Os fariseus conheciam a lei e os profetas. Os fariseus conheciam os critérios mediante os quais o Messias seria conhecido e discernido. E muitos fariseus receberam a Jesus como Messias. Nicodemos foi um homem que, conhecendo tudo a respeito do Messias, ou quase tudo, como Jesus vai revelar para ele, percebe e tem uma intuição ou uma suspeita de que Jesus seja o Messias. E quando vai falar com Jesus, já diz: bom mestre, mestre, sabemos e eu sei que o Senhor fala da parte de Deus, porque ninguém ensinaria do jeito que o Senhor ensina, e ninguém faria os sinais que o Senhor faz, se não estivesse abençoado pelo céu. O que Nicodemos está dizendo é: tudo que você fala é verdade, e tudo que você faz é uma demonstração do poder do Altíssimo. E eu sei disso, e tanto sei, que venho conversar contigo escondido pela escuridão da noite,
Porque Nicodemos sabia que estava colocando a sua vida e a sua reputação em risco na comunidade de Israel. Portanto, aqui nós temos um homem bem informado, um homem que testemunha a manifestação do poder de Deus, um homem que sabe que Jesus veio do céu, um homem que sabe que Jesus é singular e extraordinário, e nem por isso Jesus o considera parte do seu reino. E na verdade diz a Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Logo, preste atenção como isso é incrível. Pode ser que eu converse com uma pessoa e diga com ela: você crê em Deus? Creia. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Creio. Você já viu o poder de Deus se manifestar? Sim. Você frequenta uma igreja? Sim. Mas por que eu estou com essa suspeita de que você precisa nascer de novo? Porque é exatamente isso que está acontecendo com um camarada chamado Simão, mágico, que vivia na cidade de Samaria. Ele era um ilusionista. E mais do que um ilusionista, bem provavelmente o Simão era um bruxo. Simão era um camarada que mexia com os espíritos, com as forças espirituais. E ele enganava todos na cidade de Samaria. Até que chega Jesus no testemunho de Filipe. E Filipe diz o seguinte: olha, o maior de todos no mundo espiritual é Jesus Cristo, Ele é o Senhor. E este testemunho de Filipe chega no Simão, feiticeiro bruxo. E no capítulo 8, versículo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, se diz o seguinte: que Simão creu, foi batizado, andou com Filipe por todo lado, foi discipulado, e viu sinais e maravilhas que Filipe operava em nome de Jesus. Isto é, creu, foi batizado, foi discipulado e fez parte de uma igreja carismática. Só que chegam Pedro e João e oram pelas pessoas para que as pessoas recebam o Espírito Santo. E as pessoas recebem o Espírito Santo, e ao receber o Espírito Santo, algo extraordinário acontece, porque o Simão, o bruxo, o feiticeiro, ele consegue ver que alguma coisa muito extraordinária estava acontecendo com aquelas pessoas por causa da oração de Pedro e de João. Então Simão vai até o Pedro, o apóstolo, e diz: eu também quero esse poder, quanto custa? E o Pedro, que era um sujeito que não tinha travas na língua e tinha um coração impulsivo, quando viu aquele homem dizendo: eu quero esse poder, quanto custa? O Pedro, pastoral e amorosamente, disse para ele: vai para o inferno, com o seu dinheiro, porque você pensa que pode comprar a bênção de Deus, você pensa que você pode negociar com Deus, você pensa que o Deus de quem eu estou falando é parecido com esses espíritos imundos que você serve e com quem você faz relações de troca. Você está confundindo o Deus Altíssimo com os seus ídolos. Então você vai para o inferno. E eu vou orar por você para ver se, quem sabe, Deus vai ter misericórdia de você e vai dar a você a oportunidade de arrependimento. Evidentemente que o Simão não falou assim: não, mas eu acreditei, eu fui batizado, sou membro da IBAB, eu já vi o poder do Espírito, depois dessa, eu não sei para onde foi esse Simão. Mas uma coisa é certa, que a familiaridade com a religião, a familiaridade com o nome de Jesus, e a crença de que Jesus é o maior poder espiritual que existe no universo, não significa que esse tal que assim crê, nasceu de novo.
Tiago, na sua carta, diz o seguinte: você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Faz bem, o diabo também acredita. Ou você acha que se alguém perguntasse para o diabo assim: ô diabo, está vendo Jesus de Nazaré? Aí no deserto, 40 dias de jejum, você acha que ele é o Filho de Deus? Ou você acha que o diabo ia responder assim: não sei, estou com dúvida, não sei não. O diabo bem sabia com quem estava falando, a quem estava tentando e por que o estava fazendo. Saber a respeito de Jesus não quer dizer muita coisa. Ver o poder de Jesus se manifestar não quer dizer muita coisa. Ainda assim é necessário nascer de novo. Bom, então o que é nascer de novo? Precisamos ler a Bíblia e prestar atenção nas palavras de Jesus. Ele diz: Nicodemos, é necessário nascer de novo. E o Nicodemos, que é um homem da mente, é um doutor da lei, é um estudioso, é um homem das perguntas e das respostas, é um homem das explicações e das razões e das racionalidades. Ele diz: como é que alguém nasce de novo? É claro que não vai para a barriga da mãe de novo. Jesus diz: claro que não, Nicodemos. Tem que nascer da água e do Espírito. Da água e do Espírito. E como é isso? E Jesus diz: ora, você é mestre em Israel e não sabe? Você é mestre em Israel e não sabe isso. O que Jesus está dizendo com esta fala é: Nicodemos, se você realmente estudou a lei e os profetas, ali está a informação e você deveria saber. Naquilo que hoje nós chamamos o Velho Testamento, era a Bíblia que João Batista, Nicodemos, todos os fariseus, era a Bíblia que eles liam. Então Jesus diz assim: Nicodemos, aí nessa Bíblia que você lê, que hoje nós chamamos Velho Testamento, tem a informação e a explicação do que significa nascer da água e do Espírito. Eu muito me admiro que você, mestre em Israel, não saiba o que isso significa. E o Nicodemos disse: não sei mesmo, pode me explicar? O que Jesus estava dizendo seria mais ou menos assim: Nicodemos, você nunca leu o profeta Ezequiel? Claro que eu li, Senhor. E você não percebeu nada? Não percebi. Falou: então eu vou te explicar. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Palavras de Deus pela boca do profeta Ezequiel: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a seguirem, a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Eu aspergirei água pura e purificarei vocês, e darei o meu espírito a vocês. O Nicodemos poderia dizer assim: ah, eu não entendi, Jesus. Acho que ninguém entendeu isso aí. Aí Jesus diria para Nicodemos: entendeu sim, o João Batista entendeu. É mesmo? Como é que foi que ele entendeu? Folhei as páginas da sua Bíblia para João capítulo 1. Você estava em João capítulo 3, agora João capítulo 1, versículo 19. Este foi o testemunho de João, João Batista. Quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era, ele confessou e negou, declarou abertamente: não sou o Messias, não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então, quem é você?
João 1:21. É Elias? Não. É o profeta? Também não. Finalmente perguntaram: quem é você? Temos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Veja que João não é a voz que clama no deserto, é a voz do que clama no deserto. Quem clama no deserto é o Deus de Israel, clamando e chamando Israel. João Batista é só a voz de Deus. Então João diz: eu sou a voz do que clama no deserto. E ele está dizendo: endireitem as suas veredas, façam caminho retos, coloquem a vida em dia, coloquem a vida em ordem, arrependam-se dos seus pecados, arrumem a casa, preparem o caminho do Senhor, porque o Messias está chegando. Alguns fariseus, versículo 24 de João capítulo 1, alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que é que você batiza se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta? Que batismo é esse o seu? João Batista respondeu: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João Batista estava batizando. No dia seguinte, João capítulo 1, 29. No dia seguinte, João Batista viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, esse é o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Ora, o que João Batista fez? João Batista fez o que Ezequiel mandou. Ele foi batizando as pessoas na água, foi batizando as pessoas com água. E que batismo era esse? Era o batismo do arrependimento? Era o batismo que tem a ver com pecado? É o batismo na água prometida por Deus pela boca do profeta Ezequiel, que purifica. Vocês ficarão puros, e eu colocarei o meu Espírito em vocês. E Jesus vem e dá o Espírito. Ora, o que é nascer de novo? É ter essa experiência de transformação de dentro para fora. Eu colocarei em vocês o meu Espírito Santo. Palavras prometidas por Jesus: eu vou para o céu, e quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo, eu vou pedir ao Pai, e Ele vai mandar o Espírito Santo. E o Espírito Santo habitará em vocês, o Espírito Santo estará em vocês. E o Espírito Santo vai guiar vocês. O Espírito Santo vai ensinar vocês. O Espírito Santo vai conduzir vocês à vontade do meu Pai. É o Espírito Santo de Deus quem vai fazer com que vocês vivam segundo a vontade do meu Pai. Porque o Espírito Santo de Deus é como um vento. Um vento que sopra onde quer. Você não sabe de onde vem nem para onde vai, mas ele sopra. E você percebe que ele está soprando. E então, o que é que você não pode fazer com o vento? Você não pode controlar, você não pode conter, você não pode manipular. Você pode se esconder do vento. Pode. Quando o vento passar aqui, você dá uns passos para trás, se coloque atrás de um biombo, de uma parede, e fica aqui escondidinho, e deixa o vento passar.
E você pode também resistir ao vento. Você escolhe alguma coisa para se agarrar. Enquanto o vento sopra, você fica agarrado ali e não deixa ele te levar. Foi o que o Paulo apóstolo fez. O vento soprava e ele se agarrava. Ele se agarrava às convicções dele, como judeu, como hebreu, como da tribo de Benjamim, como fariseu de fariseus. Era o que Nicodemos estava fazendo, agarrado à sua racionalidade, tentando entender como é que funciona, como é que funciona, como é que é isso, como é que é isso. É o que os homens fizeram nos dias de Jesus. Quando Jesus diz o seguinte, que Jesus veio, ele era a luz, mas os homens não o receberam. Por quê? Porque as suas obras eram más, e eles tinham medo de vir para a luz, para que as suas obras não fossem manifestas. Então você pode se agarrar. Se agarre no seu pecado. Se agarre na sua vida torta. Há muita gente que não se rende a Jesus porque não quer abandonar o pecado. Porque sabe se render, vai abandonar. Tem gente que não ora porque sabe que vai dar certo. Quer um exemplo? Por exemplo, assim, você odeia seu cunhado. Te deve grana. Aí você sabe que se você ajoelhar no quarto e falar, Senhor, tem misericórdia do meu cunhado. Me ajuda a amá-lo e perdoá-lo. Pronto. E esquece a grana, brother. Vai dar certo. Você vai pedir e Deus vai te dar. Vai encher seu coração de amor, de compaixão, de misericórdia. Periga você levantar e ir lá na casa do cunhado e falar, precisa de alguma coisa a mais. Mas você não quer. Você está em tentação. Aí você se ajoelha no seu quarto e diz assim, Senhor, não me permita cair em tentação. Segura minha mão e não me deixe andar pelo caminho mau. Senhor, vê se há em mim, no meu coração, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pela verdade. Não me permita correr atrás de pastos que não sejam verdejantes e águas que não sejam cristalinas. Guia-me pelas veredas da justiça. Vai dar certo. Mas o que a gente faz? A gente se esconde do vento e resiste ao vento. Mas o que Jesus está dizendo para Nicodemos é o seguinte, Nicodemos, você sabe muito. Você é um homem justo. Você é um homem bom. Você já descobriu quem eu sou. Mas falta uma coisa para você. É você render o seu espírito ao Espírito Santo de Deus e deixar que Ele te leve. Isso é nascer de novo. É deixar o Espírito Santo de Deus fazer na sua vida o que só Ele pode fazer. É render-se, né? É depor as armas e dizer, eu desisto. E eu peço que o Teu Espírito sopre sobre mim. E que o Senhor troque o meu coração de pedra por um coração de carne. E que o Senhor me dê o Teu Espírito Santo. Eu lembro uma das expressões mais singelas que eu ouvi de um homem contando o dia da sua conversão. Lembro como se fosse hoje. Dom Paulo Garcia veio visitar a Ibabe aqui em São Paulo, lá de Recife. Eu fui levá-lo no aeroporto, nós estávamos na Marginal, engarrafada a caminho de Guarulhos. E ele me contando das experiências como um evangelista. E lá pelas tantas, com a maior simplicidade do mundo, ele disse, meu filho, eu lembro o dia quando Deus uniu o Espírito Santo dele ao meu espírito. E tudo mudou na minha vida. O que é o novo nascimento? É o dia quando Deus une o Espírito dele ao nosso espírito.
Soa até um contrassenso eu tentar explicar para você aquilo que não dá para explicar. Por isso que Jesus só fala em analogias. Já reparou que Jesus não explica dando definições? Ele só cria figuras. O que é o reino de Deus? É como um semeador que saiu a semear. Mas Jesus, não dá para dar uma definição de tipo de dicionário? Jesus fala, não sei fazer essas coisas, eu só sei falar em figuras. Quem é você? Eu sou a porta. Quem é você? Eu sou a videira verdadeira. Você não pode dar uma definição. Aí Jesus diz assim, sabe por que eu estou falando de coisas que extrapolam as definições, que extrapolam a racionalidade, o entendimento. Não é isso que a palavra de Deus diz, por exemplo, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus? É isso. Por que Jesus só fala em termos de figuras e analogias? É porque não dá para falar de outro jeito. Porque é coisa que está para além da nossa racionalidade. Não é que são coisas irracionais ou contra a nossa razão. É que são coisas que estão para além. E como disse o filósofo, que a grande lucidez da razão é descobrir que ela tem limites. O novo nascimento é uma coisa assim. Como é que é? É assim, a gente fala assim, Senhor Jesus, lava-me com a água, me purifica do meu pecado, me concede o teu perdão, e une o teu Espírito Santo ao meu espírito, tira o meu coração de pedra e coloca um coração de carne, e me leva a fazer a tua vontade. Eu fico pensando que se o Nicodemos conhecesse, porque eu não sei se Jesus conhecia a escada rolante, não sei, Jesus não sei, mas Nicodemos não conhecia. Talvez se o Nicodemos conhecesse a escada rolante, talvez Jesus dissesse, Nicodemos, nascer de novo é mais ou menos subir uma escada rolante. Você não sabe se é você que sobe ou a escada que sobe você. É isso. Mas Jesus usou a figura do vento. Por que usou a figura do vento? Porque a palavra vento é a mesma palavra que pode ser traduzida para fôlego, sopro, hálito. Por exemplo, quando diz que Deus criou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida, foi isso. Ruá. No hebraico, ruá. E no grego, pneuma. Soprou. E tanto é extraordinário que quando Moisés pergunta o nome de Deus é impronunciável. E os estudiosos dizem que o som, isso é da tradição de Israel, que o som que Moisés ouviu quando perguntou a Deus o nome dele, foi esse aqui, ó. Imagina, você chega para uma pessoa e fala, como é seu nome? Como é o seu nome? Agora imagina como você chama essa pessoa. É isso. Por isso que o Espírito Santo de Deus é esse fôlego, é esse sopro, é esse vento, é esse hálito. É isso de Deus que nos leva, que nos dá vida. Uma vida que está para além da nossa racionalidade. E uma mudança que acontece de dentro para fora, porque esse Espírito de Deus cria em nós um coração novo, tira o coração de pedra, coloca um coração de carne. Agora você entende por que é possível eu encontrar uma pessoa e falar assim, você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Acredito. Você frequenta a IBAB? Frequento. Você canta música lá na IBAB? Canto. Você dá uma grana lá na IBAB? Dou. Eu falei, mas por que eu acho que tu tem que nascer de novo?
É porque no fundo, eu acho que tu tem um coração de pedra. Você tem trejeitos de discípulo de Jesus. Admito até que você, inclusive, tenta, mas não está lá dentro assim. Você não consegue entender as coisas de Deus. Você não vem lá do fundo da sua alma, assim. Você tenta, eu admito. Mas falta nascer de novo. É um clique que faz você uma pessoa completamente diferente. Você enxerga tudo que você não enxergava. Você se enxerga como antes você não se enxergava. Você muda sem muito esforço. E você começa a experimentar determinados constrangimentos, determinadas vergonhas, determinadas angústias. Por exemplo, quantos aqui dizem assim: eu tenho coisas que eu faço e que eu tenho vergonha de fazer. E quando eu faço, eu chego a pensar, inclusive, que eu nem me converti ainda. Vou levantar a mão. Só isso. Eu e mais meia dúzia. Pois eu quero dizer para você, você que levantou a mão e eu, nós nascemos de novo. Porque se nós não tivéssemos esse constrangimento, nós não estaríamos nem aí para Deus. Se a gente não tivesse nascido de novo, nós não estaríamos nem um pouquinho preocupados com Deus, com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Não estaríamos preocupados. Quantos de vocês, assim, por exemplo, pecam mal? Não sabe pecar direito? Tem gente que é expert. Peca bem mesmo. Mas tem uns caras que não peca direito. Tipo assim, você fala uma mentira, está na sua cara que você está mentindo. Você nasceu de novo. Não é mais da sua natureza. Quantos de vocês se sentem incomodados quando tratam mal uma pessoa? Quantos de vocês se sentem constrangidos e acham que poderiam fazer mais por Deus do que realmente fazem? É porque nasceram de novo. Por exemplo, esse negócio de pecar bem e pecar mal, se quer pecar, tem um cara que vai lá e enfia o pezão na jaca, né? Pá! Nós, por exemplo, nós vamos até a metade, assim, meio vai, não vai, você não vai até o fundo assim com gosto. Porque é lama. A gente não se sente mais bem na lama. Tem uma coisa que é comum a todo ser humano: pecar. Mas tem uma coisa que é comum a todo ser humano que nasceu de novo: é ter vergonha de pecar. Tem uma coisa que é comum a todo ser humano: é o egoísmo. Tem uma coisa que é comum a todo que nasceu de novo: é o constrangimento por ser egoísta. Nós que nascemos de novo, nós recebemos um novo coração. Não é mais de pedra, ele é de carne. E as coisas que a gente fazia, a gente não consegue fazer mais, ou não consegue mais fazer do jeito que a gente fazia. A gente chora, a gente dorme mal, a gente tem peso de consciência, a gente tem crise com Deus, porque não faz mais parte da nossa natureza. Deus trocou o nosso coração de pedra por um coração de carne. Deus colocou o Espírito dele em nós. Então o que eu tenho para falar a você hoje à noite é: você pode orar comigo. Senhor Jesus, lava-me com tua água, purifica-me do meu pecado, concede-me o teu perdão, e derrama sobre mim o teu Espírito Santo, me dá o teu Espírito Santo, e une o teu Espírito ao meu Espírito, e me conduz para viver segundo a vontade do teu Pai, para a glória do teu Pai. Se você nunca fez essa oração, eu convido você a fazer hoje. E você que já fez, larga a mão de ser bobo e de ficar resistindo ao Espírito Santo. O vento.
se escondendo do vento, resistindo ao vento. Essa vida aí de resistência ao vento não é mais para você. Agora você é de Deus. Tem um monte de coisa que não combina mais com você e você não vai conseguir fazer bem feito. E você não vai conseguir ficar feliz. Eu estou rogando essa praga para você. Você que está vivendo uma vida dupla, você não vai conseguir ser feliz se você é de Deus. A Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo de Deus zela por nós com ciúmes. Na hora que você for fazer, ele vai bater no seu ombro. Você vai ver só, vai estragar seu pecado. Para o seu bem. Vai te libertar. Vai te dar o que só Ele pode dar. Se você disser, Senhor Jesus, concede-me o teu perdão. Purifica-me do meu pecado. Une o teu Espírito Santo ao meu espírito e leva-me no teu ventre para viver segundo a vontade do teu Pai, para a glória do teu Pai. Eu queria convidar você a orar comigo assim. Vamos ficar de pé. E se você quiser orar, aí no seu lugar, no seu coração, ore. Mas se você quiser orar em voz alta comigo, você ora. Senhor Jesus, purifica-me do meu pecado. Concede-me o teu perdão. Une o teu espírito ao meu espírito. Leva-me pelo sopro do teu espírito. Para viver segundo a vontade do teu Pai. Para a glória do teu Pai. Amém. Amém. Amém.